Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal 91.9, Sintonia do Bem. E também você que está nos acompanhando através da Rádio Santana FM, na Zona Norte de Natal, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, também a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, e a Rádio Lagoa FM em Montanhas. Como é bom estar com você. Tua fraqueza não te atrapalha, em ti que és fraco. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Neste segundo domingo do tempo comum, na liturgia da palavra, é proclamado o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Precisamente o capítulo 25, o versículo de 1 a 13. Nos narra São Mateus: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
querido irmão, minha querida irmã, você, meu prezado ouvinte, as leituras bíblicas da liturgia da palavra desse 32º domingo do tempo comum do ano A nos convidam a continuar a reflexão sobre a vida eterna, que foi iniciada desde o dia de finados, quando nós celebramos por todos os fiéis defuntos. Na segunda leitura da liturgia da palavra, um trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a 18, o apóstolo aborda a questão da ressurreição dos mortos e a esperança dos cristãos na vida eterna, encorajando os cristãos a continuarem dando testemunho da fé neste mundo, vivendo na expectativa da vinda do Senhor. O Evangelho, segundo Mateus, que nós proclamamos no início deste nosso programa, nos apresenta a célebre parábola das 10 virgens convidadas para uma festa de bodas, de casamento, símbolo do reino dos céus e da vida eterna. As 10 virgens eram aquelas donzelas encarregadas de receber e acompanhar o esposo na cerimônia do casamento. Como na época de Jesus se costumava celebrar os matrimônios à noite, as damas de honra levavam lâmpadas consigo. Através da imagem das 10 virgens que aguardam a festa de bodas, Jesus ensina uma verdade que nos desafia. Pois das 10 virgens, apenas 5 entraram na festa, porque quando o esposo chega, elas têm óleo suficiente para acender suas próprias lâmpadas. Outras 5 ficaram fora da festa, eram imprevidentes, não tinham levado óleo suficiente para aguardar o tempo de espera e saíram no meio da noite em busca do óleo, indo comprar dos vendedores. Quando retornaram, era tarde demais. A porta se fechou, elas bateram a porta não se abriu, não puderam entrar e ficaram de fora do banquete. Através dessa imagem, Jesus nos alerta sobre a necessidade de vigilância, de vigiar constantemente, para aguardarmos a sua vinda e nos prepararmos para irmos ao seu encontro, não apenas no sentido do encontro final, na morte, mas também nos encontros diários que ocorrem em nossas vidas. A parábola ensina que estar preparado não significa apenas não dormir. As 10 virgens dormiram, mas está pronto e vigilante, com reserva de óleo suficiente para manter as lâmpadas acesas e acordar na vigília para receber o noivo. De fato, todas as 10 virgens dormiram antes que o esposo chegasse, mas quando acordam, algumas delas estão prontas e outras não. Portanto, ser prudente, ser sensato, ser previdente, significa não esperar até o último momento de nossas vidas para colaborar com a graça de Deus, mas colaborar com a graça de Deus desde o momento do tempo presente, a partir de agora. A lâmpada simboliza a fé que ilumina nossas vidas, enquanto o óleo representa a caridade e as boas obras que alimentam e tornam frutífera a nossa fé. De fato, Santo Agostinho diz que o óleo indispensável para sermos admitidos no banquete nupcial é o símbolo do amor, que não pode ser comprado, mas que recebemos como um dom e o conservamos com a prática das obras de misericórdia. Assim aprendemos que a condição para estarmos prontos para o encontro com o Senhor não é apenas a fé, mas também uma vida cristã rica em amor e caridade em favor do próximo. A parábola das 10 virgens nos ensina a importância de não deixar para o último momento a preparação espiritual para o nosso encontro com Deus. Na verdade, deveríamos viver cada dia como se fosse o último, fazendo bem, partilhando nossos dons e servindo a Deus com alegria, socorrendo e ajudando os mais necessitados. Portanto, a verdadeira sabedoria consiste em aproveitar o presente para viver e testemunhar nossa fé, realizando as obras de misericórdia. Pois depois da morte, isso não será mais possível. Quando formos despertados do sono da morte, no juízo final, diante de Deus, o julgamento será feito
tendo como critério as obras de misericórdia. Assim percebemos que a fé e a caridade estão profundamente unidas. A fé inspira a caridade e a caridade preserva a fé, tornando-a mais forte. Portanto, se seguirmos o caminho da fé e caridade, estaremos preparados para o encontro com o Senhor, não importa quando Ele vier. Essa vigilância ativa se expressa na prática cotidiana das obras de misericórdia e nos coloca em estado permanente de prontidão para o nosso encontro definitivo com Deus na hora da morte. A respeito da morte, na segunda leitura, o trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses trata com esperança e destaca a diferença entre aqueles que têm fé e esperança na vida após a morte e aqueles que não têm. São Paulo afirma com clareza: não queremos, irmãos, que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais, como fazem os outros homens que não têm esperança. Em razão da esperança cristã na ressurreição dos mortos, Paulo exorta os cristãos de Tessalônica a continuarem firmes na fé, fortalecendo uns aos outros neste mundo com a firme esperança da vida eterna em Cristo. O Papa Bento XVI fala que a fé na morte e ressurreição de Jesus marca uma linha divisória entre a fé cristã e os cultos pagãos. E nos lembra que na religião dos gregos, os cultos e os mitos pagãos não eram capazes de esclarecer o mistério da morte, pois para aqueles cultos, com a morte a vida voltava ao nada, a tal ponto que uma antiga inscrição dizia: no nada, a partir do nada, com cedo decaímos. Se eliminarmos Deus, se tirarmos Cristo da nossa vida, caímos no vazio e na escuridão. Isso encontra conformação também nas expressões do niilismo contemporâneo, que muitas vezes, de modo inconsciente, afeta muitas pessoas e se reflete na falta de esperança, de sentido para a vida, devido à ausência de Deus e de Cristo no horizonte de sua existência cotidiana. Sem a fé na ressurreição, sem a perspectiva da vida eterna, sem a fé em Cristo, sem a fé em Deus, caminhamos no vazio e a nossa vida perde sentido. Por isso, irmãos e irmãs, que a Virgem Maria nos ajude a viver como ela, uma fé concreta, a fim de que a nossa lâmpada possa resplandecer já aqui neste mundo, enquanto peregrinamos para a pátria celeste, e depois que brilhe para sempre lá no céu, nas bodas que nunca se acabam. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta e sem água. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
Nós vivemos em um contexto social, cultural e antropológico complexo, instável e ambivalente. Um olhar crítico sobre a realidade nos mostra que não caminhamos para o apocalipse, mas também não vivemos em tempos ideais. Temos a sensação de estar vivendo um momento de transição, marcado pela incerteza e instabilidade, a semelhança do que o sociólogo Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, para ilustrar a natureza fluida e em constante mudança da sociedade contemporânea, na qual as instituições e convenções, outrora estáveis e sólidas, tornam-se efêmeras e voláteis. E nesse vácuo, as ideologias de direita e de esquerda disputam as narrativas e geram confusão e dispersão, com noções reducionistas da sexualidade, do matrimônio, da família e da pessoa humana. O documento de Aparecida, em seu diagnóstico da realidade atual, afirma que vivemos não apenas uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Vivemos uma realidade marcada por grandes transformações de alcance global, que afetam não somente o mundo inteiro, mas impactam profundamente nossas vidas e o nosso modo de pensar. Tais mudanças alteram os critérios de compreensão e os valores mais profundos, a partir dos quais as identidades são afirmadas e ações e relações são estabelecidas. Essas mudanças criam tendências desafiadoras, como o individualismo, o fundamentalismo, o relativismo, o laicismo militante, o secularismo e outras tantas formas de unilateralismo. A ideia de que estamos atravessando não apenas por mudanças, mas vivendo uma verdadeira mudança de época é muito importante, pois implica que está acontecendo uma transformação profunda nas nossas percepções do mundo, nos valores e nos relacionamentos sociais. E isso ressalta a necessidade da Igreja apresentar, com renovado ardor, com novos métodos e novas expressões, a novidade da pessoa de Cristo, como resposta à busca de tantas pessoas pelo sentido da vida, como uma espécie de reação a essas mudanças tão profundas. Esse quadro de mudanças requer uma verdadeira conversão pastoral, a fim de abandonarmos práticas obsoletas que não trazem mais resultados e nem empolgam a vida das pessoas, e adotarmos uma pastoral decididamente missionária, em que levamos a sério o apelo do Papa Francisco para sermos uma igreja em saída, em que pastores e fiéis colocam seu estado permanente de missão e, através do seu próprio testemunho, atraem as pessoas a Cristo Jesus. Esse tempo, ou essa mudança de época, requer um novo estilo de pastoral, em que o Evangelho seja anunciado com alegria e o testemunho dos ministros ordenados, de presbíteros, diáconos, dos bispos, seja fonte de inspiração para os jovens em busca pelo sentido da vida e também inspiração para responder à sua própria vocação. Essa mudança na sociedade que traz impacto para a igreja exige que os nossos diáconos permanentes não apenas se dediquem com amor e zelo no serviço do altar e da liturgia, como também não vivam procurando protagonismo para si mesmos, mas se dedicam à diaconia da caridade e tenham também a audácia para espalhar o Evangelho nas periferias humanas e geográficas de nossas cidades, à semelhança dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Esse quadro de mudanças pede que ministros ordenados vivam o seu ministério como serviço à Igreja de Cristo, especialmente os presbíteros, indo conduzir, evangelizar e santificar o povo de Deus lá onde for preciso, lá onde a igreja tem necessidade, e através do testemunho missionário encantar os presbíteros mais jovens, os seminaristas, os consagrados e os jovens de nossa igreja para a missão, e atraindo outros jovens para a vida religiosa ou sacerdotal. O tempo atual exige que nossos seminaristas recebam uma formação pastoral missionária
como princípio unificador de todo o processo formativo. Nesse mundo em mudanças, o testemunho pessoal de conversão e compromisso com a missão pode ser tão importante como foi nos primórdios do cristianismo. Nos primeiros tempos do cristianismo, sem recursos. Porém, com pessoas profundamente motivadas com a experiência que fizeram do Cristo ressuscitado, os cristãos fermentaram a sociedade do seu tempo, transformaram o Império Romano e anunciaram com alegria, com parresia, com audácia o Evangelho até os confins do mundo. Tempo de mudança. Por isso, nos pede para nos desinstalar e dialogar com esta realidade, propondo de forma positiva o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, encantando-as com as realidades do reino de Cristo e de sua igreja. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.